Hoje eu vou falar tudo sobre a paralisia de Bell, um tipo de paralisia facial. Você vai saber por que isso acontece, qual a relação disso com o AVC ou com a doença que o Justin Bieber teve. E até o final do vídeo você vai saber qual é a duração da doença, o que fazer na situação e se tem tratamento. A paralisia de Bell é um tipo de paralisia do nervo facial. Ela tem esse nome porque o médico escocês Charles Bell foi a primeira pessoa a descrever a doença. Na região facial nós temos um nervo muito importante, o nervo facial. Esse nervo ele é responsável pela estimulação dos músculos da face, o que é responsável pelas suas expressões faciais. Além disso, esse nervo ele também inerva parte da língua, que faz com que você consiga sentir gostos nessa região. Ele também estimula as lágrimas, estimula a salivação e também ele inerva parte da região responsável pela sua audição. Na paralisia de Bell, o nervo fica inchado e comprime tudo dentro de um canal que fica atrás da orelha. Essa compressão impede o nervo de transmitir os impulsos nervosos, ou seja, o comando para os músculos responsáveis pela movimentação facial. E a partir daí, um dos primeiros sintomas pode ser dor na região atrás da orelha ou atrás do olho. E como não chegou o impulso nervoso para a musculatura, a região do rosto começa a ficar fraca. E isso tudo acontece dentro de algumas horas. Essa paralisia vai desde uma paralisia moderada, com acometimento parcial, até uma paralisia completa do lado afetado. Em geral, de 2 a 3 dias você tem um pico da fraqueza no lado afetado. E a partir daí você começa a ter outros sintomas, como a perda das expressões faciais no lado acometido. Então você tem um lado do rosto fraco, enfraquecido, mas do outro lado o comando, o estímulo nervoso está chegando, está funcionando. Por isso que você vê e você sente o rosto torto, porque do lado que está funcionando ele puxa toda vez que você usa uma expressão facial, como por exemplo quando você sorri ou quando você enruga a testa. Então toda pessoa, às vezes você ou outra pessoa que te vê tudo torto, porque de um lado está fortalecido, mas o outro lado está fraco. E no lado acometido é difícil enrugar a testa, levantar a sobrancelha, piscar o olho ou fechar, abrir completamente o olho. E com isso também tem uma dificuldade na produção de saliva e da lágrima, porque toda vez que a gente pisca o olho, a superfície do olho é lubrificada. Agora, se você tem uma dificuldade na produção de lágrima, e se você não consegue piscar, ou se você tem dificuldade de abrir ou fechar completamente o olho, isso pode causar problemas, porque o olho vai ficando cada vez mais seco e você pode causar dor. E à medida que isso vai indo mais para frente, pode causar mais complicações se isso não for corrigido rapidamente. Você também pode ter dificuldade de fechar completamente a boca. E aí a boca ela pode ficar seca ou você pode ficar babando desse lado. Também você pode ter dificuldade para comer, para beber ou mesmo para falar por causa desse problema. Como eu disse, o nervo também inerva parte da língua e também região do ouvido. Com isso você pode ter dificuldade para sentir gosto na parte anterior da língua do lado acometido. E também você pode ouvir sons muito altos, porque o músculo na região do tímpano fica paralisado. Agora, por que isso acontece? As evidências recentes sugerem que uma das causas pode ser uma infecção viral, principalmente pelo vírus do herpes simples ou do herpes zoster. Esse vírus fica dormente no organismo, sem causar sintomas, e de repente ataca o nervo facial, que fica inchado, e isso impede a transmissão do estímulo nervoso para os músculos da face. Outros vírus, como o citomegalovírus, o vírus da cachumba, rubéola, mononucleose ou mesmo o vírus resfriado, também podem causar a paralisia de Bell. De causa não infecciosa, pode ser uma doença autoimune, como a síndrome de Guillain-Barré ou a miastenia gravis. Então você já viu, tem diversas causas para a paralisia. E quem tem mais probabilidade de ter a doença? A paralisia facial ela pode acometer qualquer pessoa, desde a infância e adolescência, só que ela é mais comum de 15 a 60 anos de idade. A gravidez é um dos fatores de risco, principalmente no terceiro trimestre de gravidez e na primeira semana após o nascimento. Quem tem diabetes ou infecções respiratórias frequentes
também têm mais predisposição para a doença. E há evidências de predisposição genética da paralisia de Bell. Então, se você tem alguém ou teve alguém da família que já teve a paralisia de Bell, você tem mais probabilidade de ter a doença. Se você já teve a paralisia de Bell ou conhece alguém que já teve, deixa aí nos comentários para eu saber. Tudo bem, eu tenho uma paralisia facial, mas como que eu sei se é uma paralisia de Bell ou um acidente vascular cerebral ou um outro problema, como a doença de Lyme? Diferente da paralisia facial periférica, no AVC você tem uma paralisia apenas na região inferior de um lado do rosto. No AVC a pessoa consegue levantar a sobrancelha, consegue piscar o olho. E além disso, no AVC você tem outros sintomas, como enfraquecimento na região do braço, da perna e outros sintomas também que você não vai encontrar na paralisia de Bell. E na paralisia de Bell você não vai encontrar nenhuma alteração no exame neurológico completo, além da paralisia facial. Outras doenças também podem causar uma paralisia facial, como a doença de Lyme, aquela que atingiu o Justin Bieber. Nesse caso, a paralisia pode atingir os dois lados da face. Além disso, você pode ter outros sintomas, como febre, dores musculares, manchas vermelhas na pele. E diferente da paralisia de Bell, a doença de Lyme ela é causada pela picada de um carrapato infectado por uma bactéria. Essa bactéria, quando disseminada pelo corpo, ela pode causar complicações e uma dessas complicações é a paralisia facial. Diabetes, tumores, fraturas de crânio são outras causas possíveis de paralisia facial. Mas na maioria das vezes, o diagnóstico da paralisia de Bell vai ser feito apenas pelos sintomas, pelo início e duração da paralisia. Se necessário, o médico pode pedir exame de sangue ou exame de imagem para fazer uma diferenciação com outras doenças. Tá, eu já sei quais são as causas da doença, mas quanto tempo demora a paralisia e como é o tratamento? Quando a paralisia é parcial, a maior parte das pessoas se recupera totalmente em alguns meses. Os sintomas começam a melhorar depois de algumas semanas e tem uma recuperação total em mais ou menos 9 meses. Porém, algumas pessoas podem não ter uma resolução completa ou apresentar algumas sequelas da doença. Nesse caso, a pessoa pode ter espasmos na musculatura do rosto, ou ela pode ter uma contração involuntária. Por exemplo, quando a pessoa sorri, ela tem uma contração no olho, ela acaba fechando um pouco o olho quando ela sorri, involuntariamente. Para o tratamento, os médicos podem fazer o uso de corticoide. Aquele serve para diminuir o inchaço do nervo facial e acelerar a recuperação ao longo do tempo. Também pode ser usado antiviral, alguns antivirais, só que isso não tem muita comprovação ainda na literatura. Outra medida muito importante é o uso de colírio ou de um tampão para proteger a córnea. Porque, como eu disse, quando o olho não tem a lubrificação necessária, ele pode e vai começar a ter problemas. A fisioterapia e a fonoaudiologia são muito importantes na reabilitação da paralisia. Isso porque a recuperação pode levar meses. Isso ajuda no fortalecimento dos músculos da face gradativamente, também para tratar ou prevenir uma possível sequela. Algumas pessoas também podem ter dificuldade na fala, e para isso você precisa de um acompanhamento profissional nessa sua recuperação. Você provavelmente só vai ter um único episódio da paralisia de Bell. Porém, podem acontecer casos recorrentes, embora sejam mais raros. Nesses casos, eles geralmente estão relacionados quando tem história na família de paralisia de Bell ou se está relacionado a uma outra doença. Então, resumindo, você percebeu que o seu rosto está fraco, você não consegue piscar ou abrir ou fechar o olho, procure ajuda médica imediatamente, porque pode ser uma paralisia de Bell ou pode ser uma doença que se confunde com a paralisia de Bell, inclusive algumas doenças mais graves. E quanto antes você tiver um diagnóstico adequado, você pode já iniciar um tratamento e uma recuperação o mais rápido possível. Veja aqui do lado mais 2 vídeos que podem interessar você. Deixe o seu joinha, não esqueça de se inscrever no canal para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais pessoas.